Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando de experiências, de tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza, que eu venho viver, ser e experimentar. E eu gosto sempre de compartilhar experiência com as outras pessoas, porque eu acredito que a partir do momento que a gente compartilhe com outras pessoas aquilo que a gente aprendeu, a gente está elevando a consciência da humanidade e a gente permite com que as pessoas possam realmente corrigir o rumo da sua jornada. E eu acredito que nós enfrentamos um problema caótico, crônico, de muitos anos em relação à cultura do Brasil e principalmente a cultura mental, ou seja, nós temos um problema muito sério de mentalidade. A mentalidade do brasileiro, ela é corrupta de nascença, por natureza. Nós fomos influenciados pelos portugueses, a colonização partiu deles. E aí o que é que acontece? Nós temos esse problema de mentalidade. Quando a gente para analisar, a maioria dos problemas que nós enfrentamos em termos de saúde, em termos de educação e principalmente em termos de violência, tudo isso parte da primícia que nós fomos muito mal educados. A gente foi criado obtendo a sensação que nós podemos levar vantagem em tudo. Ou seja, existe sempre a competição no mercado de trabalho, a competição na vida, mas no Brasil essa competição ela é feita da seguinte forma: para mim conseguir o que eu quero, para mim conseguir ter sucesso, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso burlar qualquer lei, eu posso ser um cara pilantra e fingir que eu sou alguém do bem. E isso acontece geralmente na política, onde nós vivemos em um país que as pessoas que criam as leis, aqueles que executam as leis, aqueles que formulam as leis, fazem parte de um esquema de corrupção. É muito difícil você pensar que a gente pode viver bem em um país onde a maioria dos políticos respondem a processos, onde a maioria dos políticos não tem um compromisso com a honestidade, com a dignidade, com a seriedade. O que a gente vê no Brasil é um disparate total, é uma crise de identidade moral e ética que a gente está vivendo em pleno o ano de 2023. E quando a gente parte para a gente analisar profundamente o porquê que tudo isso está acontecendo, é exatamente uma inversão de valores. O Brasil hoje se valoriza a corrupção, se valoriza a desonestidade e faz vista grossa para tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que vai prejudicar a população. E aí o sistema compreendeu isso. E nada melhor do que o sistema compreender que as pessoas aqui no Brasil, elas amam viver de pão e circo. Ou seja, não é interessante um político ele investir na saúde, não é interessante um político investir na educação, porque o sistema é corrupto. Então o sistema quer que a cada dia as pessoas permaneçam debilitadas. As pessoas querem, o sistema deseja que as pessoas estejam frágeis. E o que é que acontece? Se eu não querer manifestar essa mudança na minha vida, nada vai acontecer. Então eu que tenho que desejar mudar, eu tenho que ter a sede de conhecimento, eu tenho que procurar a verdade. Há um trecho das Escrituras Sagradas que diz o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual é a verdade? Se eu tenho a possibilidade de colocar pessoas realmente no governo, pessoas na política que são dignas, que são honestas, que têm boas ideias, e a gente pode mudar tudo isso. Imagina aí, eu vou pegar aqui um exemplo simples. Imagina aí se a gente tem um congresso com Pablo Marçal, com Nicolas Ferreira, se nós temos pessoas com a mentalidade multiplicada de Conrado Adolfo, de Érico Rocha. Eu falo em termos de sagacidade, eu falo em termos de pessoas que têm um compromisso em melhorar outras pessoas. Mas no Brasil não, o compromisso que os políticos têm é de a cada dia fomentar a miséria, porque a miséria é interessante para a política. Imagina aí se não fossem os pobres miseráveis, principalmente eu moro em uma região que eu conheço, que é a região nordestina, e a gente percebe, eu já viajei para Fortaleza, passei 21 dias lá no Ceará. O que é que a gente observa? No período que eu tinha visitado aquelas localidades, tem locais lá que nem energia elétrica tinha ainda, mas o carnaval chegava lá, tinha atrações, tinha gerador, porque não tinha nem energia. E aí se contraía uma despesa muito grande, porque existiam empresas que fazem sublocações de serviço, e o que é que acontece? Ganham fortuna com tudo aquilo. Mas aquelas pessoas se divertiam. É o chamado o circo, onde você monta o espetáculo, na verdade o palhaço é a população,
e os políticos são o dono do picadeiro. E eles ficam se divertindo ali em ver a mentalidade ingênua, medíocre e idiota das pessoas. Porque se no Brasil nós pegássemos os recursos que são gastos em carnaval, em festa de São João, em festa todos os dias, nós teríamos uma grande nação. Mas para que isso possa acontecer, o principal ponto é mudar a mentalidade das pessoas. Eu não posso reclamar dos políticos que hoje me governam, porque eles estão lá, porque pessoas medíocres como eles, desonestas como eles, votaram nesses políticos. A minha consciência jamais ela vai pesar, porque jamais eu vou para a urna para votar em um ladrão, para votar em um corrupto. Se eu souber a história dessa pessoa, tudo bem, de repente eu posso ser enganado e surgir um escândalo, como já aconteceu eu votar em vereador e depois eu verificar que esse vereador não me representava em termos de compromisso, em termos de dignidade, de honestidade, e eu fui homem suficiente para falar em um programa de rádio que ele não me representava mais. Como político corrupto nenhum me representa, porque eu sei o que é que o sistema faz. O sistema político ele é pior do que as drogas. A droga mata, mas está tudo inserido. A corrupção já está inserida no crime organizado, já está inserido no tráfico de droga. Se nós temos políticos honestos no Congresso, eles vão votar pena de morte. Eles vão votar para que a polícia possa combater o crime. Mas se a gente tem políticos criminosos, políticos desonestos no Congresso, nos municípios, nas câmaras de vereadores, esses caras não estão nem aí para a segurança pública. Por quê? Quanto mais miséria vão ganhar dinheiro. Se você não sabe, deputados e senadores têm sim grandes empresas de monitoramento, empresa de segurança, empresa de carro forte. Então o sistema quer o pior. É impressionante isso eu falar para você, pô, como é que eu tenho uma casa, um comércio e eu quero prejuízo? Vou falar para vocês, ontem eu estava assistindo um filme onde o filho de um empresário queria se vingar de um grupo de motoqueiros que havia colocado fogo no comércio do pai. E depois de muito tumulto, muita briga, muito bate e rebate daqui, muito sangue, o pai chegou e falou, caramba, eu quero agradecer esse pessoal que incendiou o meu restaurante, porque há muito tempo o meu restaurante é uma empresa quebrada, uma empresa falida, e a pólice do seguro vai me dar um dinheiro muito alto agora. Então eles resolveram um problema grave que eu tinha para resolver há muito tempo. Então eu tenho que agradecer a eles porque eles me fizeram o mal, mas um mal que se transformou em bem. É como funciona a política no Brasil. O sistema no Brasil é corrupto. Existem homens honestos lá dentro? Existem. Mas alguns, até um palhaço como Tiririca, ele entrou na política com uma votação fantástica e ele se decepcionou. Mal ele conseguiu votar lá projetos que fossem atender a necessidade da área circense, mas ele fez alguma coisa pela cultura. Na verdade, vocês imaginam que a Lei Rouanet, uma lei que foi feita para a cultura? Não, ela foi feita para beneficiar quem apoia presidente. Por quê? Todo artista como Anitta, como Ludmilla recebeu 5 milhões. Por quê? Ela é uma influenciadora. O que Ludmilla fala tem peso, não para mim, porque para mim ela não passa de uma cantora. Mas o que Ludmilla fala, o que Cláudia Raia fala, Cláudia Raia recebeu 5 milhões da Lei Rouanet no primeiro mês do presidente atual. Por que esse pessoal recebe grana? Aí muita gente não entende, não é para peça de teatro. Esse pessoal recebe grana para ser um porta-voz do sistema. Um exemplo, a Rede Globo bateu durante 4 anos no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A Rede Globo conseguiu transformar um homem que durante sua vida inteira esteve presente do lado do bem, do exército, combatendo o crime. A Rede Globo conseguiu transformar um militar em um bandido. E agora a Rede Globo consegue transformar um bandido em um homem de bem. Um ex-presidiário num homem isento, num homem honesto, num homem digno. Então os discursos são diferentes. Então existe uma narrativa corrupta. A imprensa brasileira, ela é corrupta. Eu não assisto hoje televisão porque para mim é um desserviço você ficar aqui na Bahia em frente à TV para assistir Bocão, para assistir programa da Aratu, realmente é uma vergonha, porque não transmite a verdade. Se você assiste a Record, você muda para o SBT, já é uma diferença muito grande. O SBT agora já está calado. Por quê? Recurso de mídia. Aí você parte para a Record ainda bate, mas bate o seguinte, a Record fala a verdade, porque a notícia ela tem que ser mostrada como ela é, não é você criar factoides. Mas a gente mora hoje em um país corrupto, o Brasil alimenta a corrupção, e a corrupção é sistêmica, a corrupção está no judiciário, a corrupção está na polícia, a corrupção está na população. Por quê?
Se eu sou corrupto e eu me torno policial, eu vou ser um policial corrupto. Se eu sou corrupto e me torno um político, eu vou ser um político corrupto. Por quê? O ser humano leva para o cargo que ele exerce a mentalidade que ele tem. Infelizmente, o Brasil está impregnado por uma droga, um vírus letal, mortal, chamado corrupção. Nós somos uma nação corrupta, nós precisamos trabalhar essa mentalidade. A partir do momento que o homem de bem, ele se calar diante da corrupção que está sendo estancada no Brasil, porque hoje não se precisa mais de esconder dinheiro na cueca. Hoje você pode andar com dinheiro livremente. E isso, vagabundo, ladrão e político corrupto. O homem de bem não. O homem de bem tem que pagar até o ar que respira, até os produtos agora que são importados, tudo sendo taxado, tudo sendo preso, retido. Isso aí vai mexer com muita gente. Então a gente tem aí um período de 3 meses de um novo governo que não mostrou para que veio. Aliás, mostrou, porque eu não esperava nada desse atual governo. Esse governo veio para acabar com o Brasil. O agronegócio ainda tem uma mentalidade diferente, o agronegócio investe em tecnologia, o agronegócio ainda consegue se suprir e vencer esse desafio, porque o agronegócio hoje é que responde pela riqueza do Brasil, o PIB, Produto Interno Bruto. Mas o que é que acontece? Por outro lado, nós temos a maior parte de uma população que depende de benefício do governo. Ainda bem que o governo começou a cortar, porque o antigo foi beneficiar essa população. Eu falo sempre, minha mentalidade sou contra auxílio emergencial, sou contra a programa de governo. Eu acredito o seguinte, eu acredito quando você dá o anzol e ensina as pessoas a pescarem. Eu sou totalmente contra Bolsa Família, programa para estudar, sou totalmente contra. A pessoa tem que aprender a trabalhar. No Brasil não ensina-se finança, ensina o cara que o cara tem que estudar, ralar pra caramba para ser médico, mas não ensina que mesmo sem estudar você pode se tornar o dono de uma clínica. Eu prefiro me tornar um dono de uma clínica do que médico, mas infelizmente eu fui criado com uma mentalidade que hoje eu tenho muito trabalho para vencer tudo isso e a gente se esforça a cada dia para mudar a minha mentalidade. Por isso que eu gravo meus vídeos falando da verdade, falando daquilo que eu aprendi. E começa a estudar mais Débora Rodrigues aí no YouTube, começa a estudar mais Pablo Marçal, Conrado Adolfo, Érico Rocha, Paulo Vieira. Não é um Paulo Vieira idiota da Globo, é Paulo Vieira coach, para que você possa elevar a tua consciência e mudar a tua mentalidade. Se nós não elevarmos a nossa consciência e não mudarmos a nossa mentalidade, nós seremos sempre esse país fuleiro, esse país arrebentado, mas um país que a natureza foi muito justa com o Brasil. O Brasil é um país bilionário em termos de riqueza de riqueza natural, de minério, de flora, de fauna, mas o que é que acontece? A gente não pode aproveitar isso, e o sistema nem permite que a gente extraia o diamante, o ouro e a riqueza que tem debaixo do solo. Sabe para quê? Para que a gente se mantenha pobre e miserável e dependa dos políticos corruptos. Outro detalhe, a Amazônia tem um lençol freático abaixo da Amazônia, no subsolo, que é muito maior, 2 vezes, 3 vezes maior do que o que a gente consegue visualizar. Então, a riqueza do Brasil está realmente no minério, a riqueza do Brasil não está no seu povo. A maior pobreza, a maior miséria do Brasil está no seu povo, porque é um povo de mentalidade pobre, medíocre e corrupta. Que esse vídeo possa servir para um debate e você questione. Eu não quero que você vá aí, curta, comente que está tudo bem, não. Fala que eu estou errado, mas pelo menos você teve coragem, como eu, de colocar a cara para que os outros pudessem julgar, né? Porque tem muita gente aí que não tem coragem de falar a verdade, por isso a gente vive manipulado por idiotas, medíocres e hipócritas. Sucesso sempre, uau!